Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os 583 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, indique a uma amiga, um amigo. É fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembra as entrevistas, acabamos de postar a entrevista com o ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública, Raul Jungmann, tratando da questão das armas, uma entrevista importantíssima, tem uma série de informações e ele lança alguns alertas, né? Nós estamos próximos de uma guerra civil, né? A irresponsabilidade do Bolsonaro com esses decretos pode ter um altíssimo custo para o nosso país. Portanto, é uma questão muito séria e que tem de ser analisada pelas autoridades competentes. E isso vai terminar no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, porque no Executivo a irresponsabilidade é absoluta. E uma série de outras entrevistas, né, com a senadora Simone Tebet, com o senador Fabiano Contarato, com Ciro Gomes, com o ministro da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, com o economista norte-americano Albert Fischler. Em suma, nós temos um conjunto de entrevistas e com o jornalista, né, Merval Pereira, colunista de O Globo, comentarista da Globo News, membro da Academia Brasileira. Então vocês percebem, são pessoas de diferentes posicionamentos políticos, ideológicos, de origens diferentes, de leituras e reflexões muito distintas, mas todas elas, e isso é importante, todas elas no campo democrático, né? No campo republicano, no campo da defesa intransigente da Constituição de 1988. Bem, no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e nos cursos www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursodovila.com.br. A situação cada dia se agrava mais e eu acho que não dá mais para tergiversar a questão central, ou seja, a questão central é que é indispensável afastar o Bolsonaro da presidência da República. E quanto mais rápido, melhor para o Brasil. A situação não para de se agravar. Vamos no campo da pandemia. Estou usando como fonte a Folha. Governadores criticam a campanha de Bolsonaro contra medidas restritivas e falam em insensatez e negacionismo. O presidente disse que daqui para frente, os que fecharem seus estados, entre aspas, é que devem bancar o auxílio emergencial. É uma chantagem que ele está fazendo. É uma chantagem de um irresponsável, de um negacionista e de o principal responsável pelos 255, nós estamos chegando já a 255 mil mortos da Covid-19. É um homem que tem as mãos sujas de sangue. E não é, isso é importante destacar, e hoje no noticiário tem muita coisa interessante, não é uma omissão. Não. É um projeto de morte que ele tem. É um projeto de morte. Omissão é quando alguém se omite sobre o que está ocorrendo. Não, ele está agindo, sim, claro que está agindo, contra a vacina, contra o distanciamento social, contra a utilização de máscaras, contra todas as medidas restritivas, não sabendo como apoiar as prefeituras e os governos estaduais e aqueles milhões que já estão desempregados, invisíveis, né? Chamada, entre aspas, invisíveis. É uma situação terrível que nós estamos vivendo e ele tem esse projeto de criar o caos. Aquilo que eu insisto, ele só sobrevive politicamente no caos, na estabilidade democrática, no bom relacionamento entre os poderes, na discussão democrática das alternativas para sair da crise econômica gravíssima que vivemos. Com a vacinação em massa, ele não quer, porque ele não consegue politicamente sobreviver numa situação de estabilidade, que nós possamos saber amanhã o que vai acontecer, porque nós não temos hoje, no momento em que vivemos, nenhuma possibilidade de qualquer planejamento de vida, de negócio e de país. O país não sabe para onde vai e temos um irresponsável na presidência da República. A situação é cada vez mais grave e o país vai ter de acordar antes cedo do que tarde. E agora parece que os governadores, acho que até presumo com a participação aí do presidente da Câmara dos Deputados, em suma, as pessoas vão ter de se movimentar. É uma questão de urgência urgentíssima. Veja esse dado importante apresentado pelo Estadão, né?
de 100 mil mortos a 150 mil mortos, entre o dia 8 de agosto e o dia 10 de outubro do ano passado, foram 63 dias o intervalo, né? Entre 10 de outubro a 7 de janeiro desse ano, entre 150 mil mortos a 200 mil mortos, portanto, o aumento de 50 mil, foram 89 dias, quer dizer, foi 63 dias entre 100 a 150 mil óbitos, 89 dias entre 150 mil a 200, e agora, registrem, de 200 mil a 250 foi entre os dias 7 de janeiro e 24, foi de apenas, num intervalo muito pequeno, agora 24 de fevereiro, a tabela eles trocaram janeiro para fevereiro, 48 dias, ou seja, o que entre 150 mil a 200 mil foi um intervalo de 89 dias, agora foi de apenas 48. Evidente, né, há uma aceleração da pandemia, a situação é cada dia mais grave e nada indica que vai melhorar, ou seja, nós podemos atingir número macabro de 300 mil no intervalo inferior aos 48 dias, que foi o intervalo entre 200 mil a 250 mil. É necessário, portanto, uma ação imediata do poder público, dos setores responsáveis da sociedade brasileira. E isso passa é indispensável afastar Bolsonaro. E se ele continuar no governo criando problemas, criar meios alternativos. Nós precisamos salvar vidas. É essa a questão que está colocada. Nós precisamos salvar vidas. Acho que dá para entender. Né? Com essas informações apresentadas para o Estadão e essa aceleração da pandemia, se formos esperarmos alguma coisa do governo federal, o que vai acontecer? Atingiremos 300 mil mortes em um tempo inferior a 48 dias. E atingiremos depois 350 num tempo inferior aos últimos 50 mil mortos, e assim sucessivamente. Por quê? Porque nada indica que nós teremos a vacinação em massa, que é indispensável e urgente. Nada indica que o governo federal vai estabelecer efetivamente uma política científica de enfrentamento da pandemia. Não há nada no horizonte que indique isso. Pelo contrário, esse mês de fevereiro, Carnaval, o que ele fez, as visitas às várias cidades sucessivas, e agora mesmo nessa semana que está terminando, o número de vezes em live que ele atacou as máscaras na última quinta-feira à noite, dizendo que a utilização da máscara não protege nada, segundo um estudo científico, o que é falso, e eu desafio ele a apresentar esse estudo, mas alguém tem de acioná-lo, se esperarmos que o Procurador-Geral da República vá fazer isso, porque só ele pode, no caso de infração penal comum para um processo de impeachment, podemos tirar o cavalo da chuva, que ele nunca o fará, Sobra, entre aspas, o crime de responsabilidade. Não há crime, pelo contrário, são inúmeros os crimes, mas é uma luta que o Brasil tem de travar pela sua sobrevivência em várias frentes. Uma é a questão de um processo de impeachment, de bem fundamentado, e não faltam razões jurídicas, é um processo político e jurídico, não faltam razões jurídicas. Então, que tivesse uma união da sociedade, dos setores responsáveis, para juntar todos esses crimes, e são tantos, né? Tendo como foco a pandemia, não faltam razões no Código Penal, você pode combinar isso com a Lei 1079, 10 de abril de 50, com a Constituição, do qual ela foi recepcionada, etc, etc, etc. Em suma, não faltam razões. Agora é necessário, portanto, nesse sentido, uma ação política. E por outro, precisa ter uma ação rápida para proteger as vidas, porque o Globo faz uma excelente matéria também hoje com os ex-ministros da Saúde que recomendam o lockdown para evitar colapso do país diante da nova escalada da Covid-19. E não é exagero, é colapso, porque os dados apresentados, eu estava olhando aqui hoje, tem cidades que os hospitais estão colapsados e as pessoas ficam dentro da ambulância, os infectados, aguardando alguma vaga, dentro da ambulância. Gente que muitas vezes teria de ser levado imediatamente para a UTI. Por quê? Porque as UTIs estão lotadas, e não só de hospitais públicos, em hospitais privados de referência, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo. É uma situação caótica de enorme gravidade. E o que faz o presidente da República? Assistiram à cerimônia da posse do ministro da Cidadania? Ele ficou dando risada, o Bolsonaro tocando sanfona, cantando.
O que é isso? Até quando? Até quando nós vamos assistir passivamente, sem agir democraticamente e republicamente, enfrentando esse berrócio? Até quando? A situação ela é tão grave, e eu estou me atendo inicialmente às questões da pandemia, que é a questão da vida, que é o que mais importa, né? Você, por exemplo, em Natal, eles estão esperando vaga em ambulância. Né? O Rio Grande do Norte, que já é um estado que tem uma série de dificuldades no campo da saúde, né? Eles estão dentro da ambulância. É uma situação assim terrível, as cenas que você assiste de desespero, e estoura, entre aspas, essa bomba onde, especialmente nos prefeitos, são os prefeitos que estão pedindo ajuda, desesperados, pedindo um SOS de urgência, porque não há equipamentos, não há hospitais, não há recursos, não há, por exemplo, o que seria a base, que todos falam com muita razão, uma campanha nacional urgente do Ministério da Saúde pelos meios de comunicação de massa, né, divulgando as recomendações, e são orientações internacionais para o enfrentamento da pandemia, né? Tem a questão da utilização das máscaras, todos os cuidados em relação às aglomerações, a questão do álcool gel, etc, né? etc. Mas por que não há campanha do Ministério da Saúde? Porque o ministro da Saúde não só, infelizmente, é um sujeito absolutamente incapaz e tem demonstrado isso, e o Bolsonaro ainda quer dar uma 4ª estrela de general de exército, que nem pode legalmente, porque ele é da arma de intendência e o máximo são 3 estrelas general de divisão. Ele quer dar uma estrela a mais para que o Pazuello seja general de exército, como se ele estivesse dando uma atuação maravilhosa, fantástica no que nós estamos assistindo, né? É inacreditável. Então nós temos de enfrentar, fazer uma grande campanha nacional. Agora tem um obstáculo. Como é que vai ter uma campanha do governo federal, né? Se o presidente da República é negacionista, ele aposta como política, não é omisso, ele tem como a política a morte. A morte não é acidental que ele tem como símbolo a arma, não é acidental o decreto sobre as armas. Olha o que ele fica pensando nesse momento terrível que nós estamos vivendo, liberação de armas. Porque para ele tem um objetivo, o golpe de Estado. Quantas vezes nós temos falado aqui, ainda bem que tem a presença de muita gente, né, na imprensa, no meio político, né, que essas questões estão absolutamente claras. As pessoas estão falando, ele caminha para o golpe. A liberação das armas, assistam a entrevista com o Raul Jungmann, é uma questão de guerra civil. É questão de guerra civil, não há razão nenhuma daqueles decretos, a não ser alguém que fomenta a luta de brasileiros contra brasileiros. A tentativa de asfixiar a imprensa com 100 milhões de reais denunciados pelo então presidente da Petrobras, Castelo Branco, para dar 100 milhões de reais às vozes de aluguel que serve esse governo negacionista, um governo que comete sucessivos crimes de lesa humanidade. Então veja como ele vai avançando. De um lado libera armas, de outro quer controlar a imprensa, ameaça a imprensa toda hora, diz que ele gostaria de governar num outro regime, não na democracia, mas a democracia é o que está aí, e ele tem de aceitar porque ele é um democrata, né? Ele disse isso 2 vezes, num prazo tão curto de tempo, portanto fomentando as tensões. Em momento algum, esse Daniel Silveira, que é um sujeito sem a mínima expressão, é claro, mas em momento algum o presidente da República veio a público, né, para deixar bem claro que não tem nada a ver com isso, que defende as instituições, a Constituição, o respeito ao Supremo Tribunal Federal. Silêncio, assim como ele silenciou sobre o 6 de janeiro, nos Estados Unidos. Portanto, vocês vão perceber, ele está avançando agora controlando as estatais, e a joia da coroa. Qual é a joia da coroa? A Petrobras. Colocou mais um militar ali, e o militar que tinha saído da Itaipu Binacional, e no lugar da Itaipu Binacional ele vai colocar outro militar. Há um processo claro de militarização. São 6 mil oficiais do Exército, 6 mil, do qual 3 mil estão na ativa, que estão ocupando cargos civis nesse governo. 6 mil cargos civis, dos quais 3 mil estão na ativa. Isso nunca ocorreu na história brasileira, porque você mistura uma instituição permanente de Estado, que são as Forças Armadas, com um governo que é transitório. Ou seja, nós estamos minando as bases do Estado Democrático de Direito. E ele faz isso, ele vai avançando. Veja a última reunião, uma reunião internacional de uma das agências da ONU, o posicionamento do Ernesto Araújo e da Damares Alves. Nós somos um país isolado, as pessoas estão assustadas. O Ernesto Araújo criticou as medidas adotadas por vários países, né, e com muita coragem, do lockdown, ou de fechamento de suas fronteiras, que era um meio de proteger seus nacionais frente à pandemia.
Ele achou que isso é um absurdo, mas é só ele que diz isso. Vocês não percebem que o único chefe de governo que age dessa forma é o Bolsonaro. Não há nenhum outro no mundo. Acompanhe as campanhas de vacinação, que muitos chefes de governo estimulam, levando inclusive ex-presidentes, no caso de presidencialismo, políticos importantes, tal, aparece estimulando a população a se vacinar e quanto mais rápido possível. Aí você vai dizer assim, pô, mas nós não temos experiência em vacinação. Pelo contrário, nós temos um know-how, somos o país que mais vacina no mundo. O Dr. Gonzalo Vecina, que já foi entrevistado algumas vezes aqui no meu canal, vocês encontram as entrevistas do Dr. Vecina, disse, é possível por mês vacinar 60 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, nós teríamos condições, caso tivesse um compromisso efetivo do governo federal, especialmente do Bolsonaro, em 3 meses você vacina o que mais precisa, vai 180 milhões de brasileiros. É possível, é possível. E com isso interrompemos essa marcha macabra que eu apresentei aqui, que está no dado do jornal Estado de São Paulo, né? E é como que a situação está se agravando no sul do país. Eu estava pegando os gráficos aqui de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Os governadores têm que tomar medidas radicais, né, para impedir a circulação de vírus, mas há questões que eles ficam amarrados, porque passa tudo pelo governo federal, a questão da compra das vacinas e do estabelecimento desse cronograma. Nós sabemos fazer isso, né, o Plano Nacional de Imunização, quantas vezes ele foi adotado? Eu me recordo e digo isso para vocês, na campanha contra a poliomielite, lá no longínquo passado, o Dr. Seib vinha ao Brasil, Albert Seib, né? E quantas vezes isso foi feito, quantas doenças foram erradicadas, e o Brasil vacina tudo gratuitamente. Portanto, nós temos profissionais excelentes, não falta cientista, qualidade para como vacinar, estrutura, isso tudo nós temos. O que falta é decisão política, e nós temos um irresponsável, um criminoso na presidência da República. Nós temos de afastá-lo o mais rápido possível. Não adianta tergiversar. Não faltam crimes para tal. Enquanto você vai fazendo o processo de afastamento, você vai agindo no campo sanitário. Ou seja, chega, tomar as decisões. Governadores se reúnam, façam um pool e começam a comprar as vacinas e começam a vacinar. Não adianta esperar Bolsonaro. E não acreditem na ameaça dele, que ao fazer o lockdown ou algum toque de recolher ou medidas assemelhadas, que ele vai cortar o auxílio emergencial desse estado e vai dizer, vocês que paguem. Ele não pode fazer isso, ele está blefando. Além de ser um crime, um crime de lesa humanidade, quando é que ele será processado por crime de lesa humanidade? Eu queria saber. Quando é que um conjunto de juristas, nós temos brilhantes juristas no Brasil, não pode sustentar uma acusação só sobre esse ponto, eu estou falando do impeachment, que são outras questões, de crime de lesa humanidade, né? Juristas de diferentes correntes, não importa, é a questão da vida, é a questão da sobrevivência do nosso país, é aquilo que em certo momento da Revolução Francesa, antes da Batalha de Valmy, dizia, a pátria está em perigo. É isso, a nossa pátria está em perigo, mas não é um inimigo estrangeiro, como eram as potências coligadas, os nobres que fugiram, né? Nada disso, não, o inimigo está aqui dentro. E aonde ele está? Por isso que é mais difícil o combate, na presidência da República. Né? É na presidência da República, e não adianta esperar que ele mude o comportamento que ele já demonstrou há 1 ano da pandemia, que não vai mudar. Então são caminhos para isso, não caminhos. Quais? A questão política do processo de impeachment na Câmara Federal, que é o que determina, o que reza a Constituição de 1988. Outro, construir uma acusação de crime de lesa humanidade. Não faltam razões e brilhantes juristas no Brasil. 3.3. Que os governadores tomem iniciativa de defender suas populações. É isso. Não adianta mais tergiversar. Esperar alguma coisa do ministro da Saúde, desse Pazuello, né, de uma incompetência. Ele manda vacina para o local errado. É para mandar para o Amazonas, ele manda para o Amapá. E ele é considerado um gênio da logística. Imagina aquele que não entende muito de logística. Ele é considerado um especialista. Então a questão, nós temos caminhos. Eu apontei esses 3. Certamente vocês terão outros ainda caminhos além desse. Mas há um ponto de unidade. Temos de afastar Bolsonaro da presidência. Enquanto ele continuar na presidência da República, tomarmos medidas que protejam a vida de milhões de brasileiros. Vamos entrar agora na questão econômica, que é gravíssima. Vamos lá.
Quando você olha aqui, de manhã eu passo aqui pela economia e vou pegando todos os dados. Por exemplo, a Bolsa essa semana foi um rendimento péssimo, o dólar subiu, né? Há uma diminuição da entrada de capitais estrangeiros no Brasil. Nós teremos um aumento da inflação, vai aumentar a taxa de juros. Em suma, o cenário de curto e médio prazo é muito ruim, tal como nós sempre dissemos aqui, não haveria tal recuperação em V. Quantas vezes nós falamos que ela seria uma recuperação em U, e aqueles que são gargantas de aluguel e que recebem muito dinheiro desse governo que comete crime de lesa humanidade, né, ficavam vocalizando o discurso do poder, mas um poder que tem 250 mil brasileiros mortos no seu colo, com as mãos pingando de sangue. Lembra que eu citei, fazer só um parênteses, aquele célebre cartaz, estou citando pela terceira vez, do jornal Opinião, né? Quando eu entrei aqui, era a sede do jornal Opinião, um grande jornal da imprensa alternativa durante os anos 1970, né? Aqui em São Paulo, se não me engano, era ali na Rua do Triunfo. Então eu fui lá, quem assinava recebia uns livros que eu tenho até hoje, livros importantes. Naquela época, se não me engano, foram a Editora Saga e da Paz e Terra. Bem, aí você entrava, tinha um cartaz, era o Pinochet, uma foto do Pinochet. Uma foto do Pinochet, só um cartaz muito bonito, em termos estéticos, o Pinochet de óculos escuros, que ele usava sempre óculos escuros, e pingando de sangue, o óculos pingando, gotas de sangue. Embaixo, ele não lê opinião. Nós precisamos pegar um retrato do Bolsonaro também, com óculos escuro, pode ser, tal qual o Pinochet, porque ele tem simpatias com o Pinochet, e externalizou isso quando visitou o Chile, elogiou a ditadura do Pinochet, um dos maiores assassinos da história da América Latina, né? E colocar assim, eu não posso embaixo colocar ele não lê opinião, porque não existe mais o periódico, e ele também não é um leitor. Né? Ele vive de grupos de WhatsApp, mas ele não é brasileiro, ou ele não tem nada conosco, ele não merece ser chamado de brasileiro, algo do gênero. Não é possível, porque quando você pega, e vamos voltar à questão econômica, além dos dados rapidamente que eu apresentei, que vão ocorrer, e as pessoas dizendo, não, mas o Paulo Guedes disse, o Paulo Guedes sumiu. Eu queria saber qual é o plano de recuperação econômica, me apresente o plano de recuperação econômica, um plano que articule várias propostas. Não existe. É um país à deriva também no campo econômico. O mundo inteiro está enfrentando, alguns países com muita dificuldade, mas outros já têm o êxito, né? Já estão apontando esse ano um crescimento econômico significativo, né? Porque não tem um negacionista e um responsável na presidência da República, né? Que corta verbas da ciência e tecnologia, corta verbas da educação, corta verbas da saúde, num momento como esse. E o mundo faz o inverso. O mundo está investindo pesado em ciência e tecnologia, em educação, saúde. Quer dizer, não pense que o que está ocorrendo no Brasil está ocorrendo no mundo, não. Nós somos o país, né, dos países desenvolvidos, mais desenvolvidos, um ponto fora da curva. Né? Os outros estão encaminhando as suas soluções e nós estamos parados, eu não sei, esperando o quê? O desemprego, dados de hoje, é o pior da mais longa recessão aqui da história do Brasil, a taxa de desemprego. Taxa de desemprego assim é terrível. A dívida pública bate recorde. Precisa mais, nós não temos orçamento para esse ano. Mas precisa mais do quê? É um governo que não sabe o que apresentar. Aí veio a história da Petrobras, com todas aquelas consequências já conhecidas. Aí para ele mostrar que ele tem interesse na tal privatização, ele fala que vai privatizar os Correios, a Petrobras, não vai acontecer nada em relação àquilo. Porque não há uma articulação também do porquê privatizar, como articular, como você tem um projeto econômico para o Brasil. Você não pode pensar na recuperação econômica com 255 mil óbitos da Covid-19 até agora, e nesse crescimento que chegaremos a 300 mil num prazo inferior a 48 dias, que foi, insisto, e está no gráfico aqui do Estadão, o dado entre 150 mil a 200 mil foi um intervalo de tempo de 89 dias. Agora, de 200 mil a 250 mil, o intervalo foi de 48 dias, quase que metade. Ou seja, é uma aceleração inacreditável que está ocorrendo. E com as variações do vírus, né, que nós estamos vendo todas as mutações. E não há nenhuma atuação responsável. Nada. O governo não sinaliza que vai enfrentar isso de forma séria. E o caos econômico está presente, o desemprego disparando, né, os milhões de brasileiros com fome, né, os micro, pequenos e médios empreendedores
situação lamentável, você caminha pelas cidades, vende-se, aluga-se, vende-se, aluga-se, as pessoas desesperadas, não tendo perspectiva. O pior na história de um país é quando você está vivendo e não tem perspectiva. Muitas vezes você está vivendo uma situação difícil, mas a ponto assim, daqui 1, 2 anos, a situação vai melhorar, tal. Então as pessoas falam, bem, vamos passar por isso, mas lá na frente vai melhorar. Não há nenhum indicador que vai melhorar. Ao contrário, infelizmente, a gente tem que dizer, os indicadores são de piora, de agravamento da crise econômica, de agravamento da crise sanitária, agravamento da crise social, porque vai chegar uma hora que as pessoas que estão passando fome, alguns estimam em mais de 20 milhões, vão se cansar de passar fome. Né? O auxílio emergencial de R$250 vai ter em 4 parcelas, né? Vai mudar a economia brasileira? Não, o que mudou foi os 600, que houve aquilo que nós já comentamos aqui, até mostrando quão desigual o Brasil, até a inflação de alimentos, né? Porque houve uma demanda para comer, as pessoas queriam comer. Não vai ser 600, deve ser 250. Portanto, o efeito sobre a economia vai ser muito pequeno, né? Não é diferente. E também, se alguns dizem assim, mas a popularidade dele, porque tem umas análises tão primárias, né? Vai melhorar nada. Uma coisa é ter R$600, outra coisa é ter 250. E as pessoas que têm pouco, as pessoas que vivem próximo à miséria, sabem a diferença entre R$250 e 600 em um mês, né? Então, muitas que fazem essa análise, porque parece que nunca não consegue detectar o que para uma família próximo da miséria, muito pobre, o que significa ter R$600 para a família, entenda-se, né? E o que é ter R$250 menos da metade, né? Então, esse é um cenário gravíssimo e nós temos, na verdade, uma questão central para enfrentar, é a pandemia, porque tudo isso que eu estou falando são consequências que estão vinculadas à pandemia. Não é que nasceram com a pandemia, algumas são históricas, estruturais, mas estão vinculadas nesse momento histórico com a pandemia. É isso que precisa ser entendido. Ela tem de ser enfrentada e rápido. E não aguardem do Bolsonaro que ele vai se converter à ciência. Pelo contrário, ele, ao sentir que a situação vai se agravando cada vez mais, ele vai cada vez bater duro no negacionismo, né? Ou seja, ele já atacou o uso de máscaras, ele vai insistir em remédios que não têm nenhuma eficácia, esqueceu do spray nos últimos dias, do spray de Israel, mas vai criar aquelas obsessões, porque um homem descolado do real, que tem uma série de doenças que nós já falamos tantas vezes, não vamos repeti-las aqui, mas o que interessa é que esse homem é o obstáculo para defender a vida de 212 milhões de brasileiros. É essa a questão. É essa a questão. No presidencialismo, no parlamentarismo teria um voto de censura, um voto de desconfiança, né? Cairia o gabinete e seria indicado outro gabinete. No presidencialismo, só há um meio da ação dos opositores, os que querem salvar o Brasil, que é o impeachment. Claro que o presidente pode renunciar, é um ato pessoal, isso é uma outra coisa. Atentem, se a situação se agravar, e deve se agravar cada vez mais, veja esse dado, insisto, essa aceleração da pandemia, a questão econômica vai se agravar, ele vai querer usar de medidas que estão aqui na Constituição para situações emergenciais, como, por exemplo, o estado de defesa. Ele vai querer partir para o confronto com a sociedade civil, com as instituições. Aguarde. O que eu estou dizendo nesse espaço e há meses? Vamos nos antecipar. Nos antecipar é ter esses vários caminhos. Formar um processo de impeachment, construir juridicamente e politicamente, né, que demora mais, juridicamente é até mais rápido, não faltam crimes, ter um segundo caminho, que é os crimes de lesa humanidade, né, os juristas brasileiros têm condições de fazer isso, e o terceiro caminho, e urgente, e principal, agora, que tem de ser para ontem, que é os governadores se unirem, criarem um consórcio, comprarem as vacinas e começarem a fazer a vacinação rápido, independente do governo federal, porque se esperar o governo federal, aqui entre 150 mil a 200 mil foram 89 dias, 200 mil a 250 mil foram 48, o que vai acontecer é que em 30 dias nós vamos chegar a 300 mil mortos. Vamos mudar antes que seja tarde, depende de nós. Se você gostou dessa live e de tantas outras no meu canal, estão uns 582 mil inscritos, agradeço muito, indica um amigo, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram. Veja a entrevista com o Dr. Jugman, que acabamos de postar hoje pela manhã, discutindo a questão do decreto das armas. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e os cursos vocês acessem www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã e vamos continuar a luta em defesa da República, da democracia, do Estado Democrático de Direito e da vida, hein? Vamos lá.